chegava em casa do trabalho, olhava esse monte de certificado aqui na parede e ficava pensando, do que valeu tudo isso? Não me vejo mais trabalhando na área, não me vejo mais com o canal. Um dos motivos que eu não gravava mais vídeo é... Senhores, boa noite, Diogo Souza aqui novamente. Saúde mental, esgotamento emocional é o maior vilão do brasileiro na última década e um dos maiores índices de suicídio no Brasil, sim. Graças a isso, a partir do dia 26 de maio de 2026, as empresas brasileiras devem incluir a avaliação de riscos psicossociais no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos da ANR1. A mudança visa prevenir transtornos mentais como burnout e ansiedade com base na avaliação de carga de trabalho, assédio moral, apoio da liderança. Ignorar essas questões pode gerar multas e ações trabalhistas. Aí você deve estar se perguntando, quem vai monitorar isso e aonde entra o bombeiro civil nessa história? Eu vou responder uma de cada vez. Bom, quem vai monitorar isso? Vai ficar dividido na prática entre alguns setores, como o SESMIT. Então, técnico de segurança do trabalho, sim. Engenheiro do trabalho, medicina do trabalho e psicólogo organizacional, dependendo da estrutura da empresa. O RH da empresa, na parte do clima organizacional e nas denúncias no canal de ética, que é muito importante o canal de ética na empresa, sim, até porque você pode denunciar de forma anônima se você estiver sofrendo algum assédio, alguma consequência. Toda empresa tem que ter isso, tanto que é indicado em consultoria e cobrado em auditoria. A CIPA, sim, até porque o poder do cipeiro não é só estabilidade, é também as percepções trabalhistas. Lideranças direto, como encarregado, como supervisor, porque eles têm o poder diretamente de influenciar o trabalhador positivamente ou negativamente, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Eu, sinceramente, pessoal, considerava tudo isso uma frescura até isso acontecer comigo. Então, antes de eu responder aonde entra o bombeiro civil, vou passar um relato para vocês da minha história real, do que realmente aconteceu. Bom, eu não sou muito de desabafar, mas eu vou aproveitar esse momento que a gente está falando de saúde mental, esgotamento emocional, e vou falar um pouco sobre a minha parte, a minha história. Em 2023, apesar de eu ter saído do Porto, eu não tinha ficado chateado, até porque eu já queria sair desde 2021. E então eu aproveitei para viajar o Brasil todo, como eu postei no canal, e depois eu consegui trabalhar na área hospitalar, que é uma área que eu queria trabalhar como bombeiro, eu estava bem feliz, eu estava bem financeiramente, mas aí logo no começo de 2024 veio aquele impacto emocional. Eu, eu passei por uma descoberta que para mim foi muito impactante e aquilo mudou algo aqui dentro. E foi uma decepção tão grande, eu posso caracterizar como a maior decepção na minha vida. E aquilo me desestabilizou de uma forma que até hoje eu não sei explicar. Nada foi tão forte quanto aquilo. E eu fui tentando me manter, tanto no trabalho, tentando focar no canal, principalmente. Foquei bastante no canal no começo de 2024, mas emocionalmente eu realmente não estava bem. Isso foi me afetando de todas as formas. Quando chegou no meio de 2024, aquilo me afetou de novo, porque a minha descoberta foi mais triste porque não houve mudança de comportamento. Houve, na verdade, só a pessoa só estava escondendo melhor os fatos. E isso me chateou de verdade. Eu ficava me perguntando se eu precisava suportar aquilo, se eu precisava mesmo passar por aquilo. E no meio disso tudo, teve um baque emocional aí também, porque a empresa que eu trabalhava, algumas coisas aconteceram, eu acabei saindo de lá, junto com a equipe. E depois nos bicos que eu fazia, nas viagens a trabalho também foi outra porrada que eu tomei. E acabei achando melhor abrir mão. Então me peguei numa situação assim que eu não esperava. De repente eu estava com aquela parte da minha vida pessoal bem bagunçada, bem desestabilizada. Eu não sentia confiança mais naquilo que estava acontecendo. E no meio disso tudo, pela primeira vez em 11 anos, eu não estava mais atuando como bombeiro numa empresa. E de repente também não estava mais atuando, fazendo meus treinamentos, fazendo nada. Claro que eu participei de outros processos seletivos, na verdade eu passei, acho que já comentei aqui no canal que eu passei em dois que acabamos tendo problema de licitação de contrato, na outra, na área portuária, a vaga acabou sendo congelada e eu não estava realmente me sentindo bem, mas eu pensei, falei, poxa, eu preciso trabalhar. E já que eu não estou conseguindo trabalhar na área, alguma coisa está acontecendo pela primeira vez, então tem algo errado. Porque assim, quando uma porta se fecha, é normal. Quando todas as portas se fecham, é Deus, é algo espiritual, é alguma coisa superior que está fazendo você trocar de caminho. E foi onde eu pensei, falei, vou trocar de caminho. Decidi trabalhar com qualquer coisa, menos com a área de prevenção, urgência e emergência. E acreditem, eu fui trabalhar com várias outras coisas mesmo. E até alguns colegas meus comentavam, falavam que parecia que estavam mais felizes trabalhando com outras coisas do que na minha própria profissão. Mas a verdade é que, feliz ou não, eu estava bem perdido de mim mesmo. Quando chegou o começo de 2025, aquela situação que eu falei no começo de 2024 estava realmente insuportável.
e não tinha como. Acabou, acabou que acabou. Eu não vou mentir que a maior sensação que eu tive foi um alívio, sabe? É assim, senti que eu saí do meio da mentira, do meio da falsidade, e realmente acho que ninguém precisa passar por isso. Eu não sou santo, não sou melhor do que ninguém, não sou exemplo de nada, mas me livrar daquela situação, para mim, fez muito bem. Fez tão bem que, assim que acabou, começaram a surgir novas oportunidades, várias entrevistas de empregos, dentro e fora da área, e eu fui atrás de tudo que foi aparecendo. Eu falei para mim mesmo, quer saber? Eu preciso me reencontrar. Então, eu não controlo o meu destino. Eu aprendi da pior maneira possível que a gente não tem controle de tudo, por mais que a gente pense que tenha. Então, eu vou atrás das minhas coisas, eu vou atrás do que eu conseguir. Daí eu fui trabalhar com um amigo meu, depois eu fiz outras entrevistas de emprego, fui trabalhar com o que não tinha nada a ver comigo, fui atrás de trabalhar no horário da madrugada, pelo menos, conheci outras pessoas, decidi ficar sozinho. Na verdade, é até estranho, porque assim, eu acabei me isolando, mas ao mesmo tempo eu não sabia se eu queria ficar sozinho. Porque quando você não está bem emocionalmente, a coisa mais difícil é você ficar sozinho. Então, eu trabalhando de madrugada, eu me peguei várias vezes onde eu sozinho ficava refletindo. Eu ficava pensando, como que chegou nisso, né? Como que eu vim parar aqui? Tudo que eu estou vivendo não tem nada a ver comigo. Eu não estou trabalhando na minha área, eu estou totalmente sozinho. Como que eu cheguei a isso? Eu chegava em casa do trabalho, olhava para esse monte de certificado aqui na parede e ficava pensando, do que valeu tudo isso? Do que valeu se eu não estou mais trabalhando na área, não sei mais se eu quero trabalhar na área, não me vejo mais trabalhando na área, não me vejo mais com o canal. Um dos motivos que eu não gravava mais vídeo é porque, primeiro, que eu não tinha motivação e segundo, que eu me sentia uma farsa. Aqui, eu falava, eu não estou bem com a profissão, como é que eu vou gravar alguma coisa? Mas uma coisa realmente que eu vi, que eu sempre ouvi e que eu vejo na internet é a verdade. Quando o homem, não estou falando a mulher, quando o homem, que é aquela figura de segurança, aquela figura que sempre sabe o que quer, mesmo quando não tem personalidade forte, mas sempre sabe o que quer, sabe o seu caminho, quando ele está desestabilizado emocionalmente, ninguém quer ficar perto. Ninguém mesmo. Nenhuma mulher quer ficar perto, os amigos se afastam, você se vê totalmente sozinho. Até porque você vira aquela pessoa chata que vai sempre desabafar as mesmas coisas, que não está bem mentalmente e não está bem emocionalmente, e nessas horas você vê que você fica sozinho. Aqueles amigos seus que você pensava que eram seus amigos de verdade, você descobre que são amigos de copo, amigo de churrasco. Nessas horas não é isso que você precisa. Nessas horas você precisa que alguém te ouça, você precisa que algum amigo venha tomar um café com você e te escute. Mas a diferença é enorme. Quando você tem profissão, quando você tem vários cursos, quando você está numa vida ativa, onde você faz os seus bicos, você grava vídeos, você está na internet, você está na mídia, todo mundo quer se aproximar de você. Quando você está desestabilizado emocionalmente, psicologicamente, quando você está sem um centavo no bolso, quando você não tem R$ 5 para colocar de gasolina na sua moto, e você está sempre falando os mesmos assuntos, desabafando a tristeza que você está sentindo, ninguém fica perto de você. Nesse período difícil que eu passei entre 2024 e 2025, muita gente se afastou de mim. Até as pessoas que eu achava que estariam do meu lado para sempre se afastaram de mim. Quem ficou do meu lado? Minha mãe. Me ligava todos os dias, perguntava como eu estava, chegou a me visitar de surpresa, pedia para eu passar lá para tomar um café para a gente conversar. O meu filho mais novo ficou muito perto de mim, o mais velho se distanciou mais ainda, mas o mais novo ficava sempre perto de mim, e o mais novo não tem noção da força que ele me deu todo esse tempo. Ele não tem a menor noção, porque ele sempre fez questão de estar comigo. Nos meus piores momentos da minha vida, quando eu não me sentia nada, quando eu me sentia um lixo, quando eu estava totalmente perdido e eu mesmo falava para mim mesmo todos os dias que eu era um lixo, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não era nada. O meu mais novo me dava abraço, me dava um beijo, sem mal entender o que estava acontecendo, e falava que eu era o herói dele, que eu era a pessoa predileta na vida dele, que eu era tudo para ele, que eu era o mundo dele. E qualquer coisa que eu fizesse, qualquer coisa que eu trabalhasse, ele estava lá junto comigo, querendo conhecer o local, querendo trabalhar junto, querendo me ajudar, me dando beijo, me dando abraço, dizendo que me ama, e que eu era e sou o herói dele. Então o que eu trago para vocês? A gente tem que conseguir sair dessa. Se a gente não consegue inicialmente por meios próprios, a gente tem que usar força. E eu tive força. Eu tive a força da minha mãe, eu tive a força do meu filho.
Então a gente precisa sair do buraco e a gente precisa começar a lutar. Quando você sente que você está no fundo do poço, você olha para cima e você fala, já cheguei até aqui, agora eu quero sair. Todo mundo passa por problema emocional. Todo mundo passa por alguma coisa. As pessoas não fazem ideia da nossa luta diária. Elas não fazem ideia do que a gente passa todo santo dia. E não é só eu. Você que está me assistindo, está achando esse vídeo longo, você também tem a sua luta diária. Eu não sou coach, eu não sou influenciador, eu não estou aqui para tentar motivar ou desmotivar ninguém. Mas eu tenho certeza que, de repente, isso aqui está chegando para quem precisa ouvir. Nós somos melhores do que nós mesmos imaginamos. Nós podemos sair dessa. E por último, o bombeiro civil entra em conflitos críticos, ou seja, surtos psicológicos, conflitos agressivos, tentativa de suicídio. Sim, pessoal. Muitas vezes o bombeiro civil vai lá e presta esse apoio, porque é muito mais simples quando você chega lá e é um caso clínico, ou quando você chega lá e é uma vítima de trauma. Quando você chega lá e a pessoa está com um problema psicológico, problema emocional, como por exemplo ela está numa crise de pânico, é muito mais difícil e é onde entra a sua empatia, a sua sensibilidade como profissional e como pessoa. E o bombeiro civil é extremamente importante para isso. Eu posso falar por experiência própria, porque eu já atendi vários casos como esse e a pessoa sai muito grata a você. Quem já pensou em se matar em algum momento da vida, ou quem ajudou uma pessoa que estava com pensamento suicida, sabe o quanto isso é importante na vida de uma pessoa. Então, se você é da área da emergência, se você é da área da prevenção, tenha ciência de que você é muito importante na vida de alguém. E todos precisamos de ajuda. Todos.